Presidente Jair Bolsonaro pede que caminhoneiros liberem as estradas brasileiras. Muitos profissionais não querem desobstruir vários trechos em protesto contra a eleição de Lula. Aumenta a procura de vistos de pessoas que querem mudar do país depois do resultado das urnas. Cresce polêmica da venda de celulares sem carregador. Pela primeira vez desde que foram separadas, Coreias do Sul e do Norte trocam lançamento de mísseis. Cientistas desenvolvem novo mecanismo capaz de detectar com rapidez o vírus da Covid. Todo dia, baleias azuis engolem 10 milhões de microplásticos atirados nos mares. E um estudo revela que existe um horário ideal para fazer exercícios com o objetivo de emagrecer. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Em pleno feriado de finados e mesmo após decisões judiciais, a população brasileira segue se manifestando contra o resultado das eleições de domingo. Em um último boletim, as estradas em pelo menos 15 estados seguem com bloqueios. Ao todo, 150 locais contam com protestos. A Polícia Federal e a PRF seguem com tentativas de desobstruir as rodovias interditadas. Na madrugada da última segunda-feira, dia 31 de outubro, os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, incluindo os caminhoneiros, iniciaram diversos bloqueios em estradas pelo país, em protestos contra o resultado das eleições. Mesmo após o Supremo Tribunal Federal acatar a decisão do ministro da Justiça e presidente do Tribunal Superior Eleitoral Alexandre de Moraes, no que diz respeito à desobstrução das vias, por unanimidade, a inflamação da população caiu em algumas regiões do Brasil. De acordo com os manifestantes, o principal motivo para as mobilizações é que eles não irão aceitar um novo presidente. Em São Paulo, uma das principais vias interditadas é a rodovia Castelo Branco, na altura do quilômetro 26. Os pais, acompanhados de crianças com cartazes pedindo intervenção federal, dizem que já estão no local há quase 24 horas e dizem também que as suas ações não vão contra a orientação do chefe do executivo, já que os protestos são pacíficos. Em diversas regiões, os manifestantes seguram bandeiras do Brasil e gritam palavras de ordem. Ainda em São Paulo, mais precisamente em Franca, interior do estado paulista, um vídeo mostra 4 policiais militares rodoviários prestando continência para os manifestantes que bloqueavam a rodovia Cândido Portinari. A atitude dos agentes descumpre a determinação do Supremo Tribunal Federal e também a ordem do comando da corporação de que agentes devem atuar para dispersar as aglomerações e liberar as vias. A Corregedoria da Corporação apura o incidente. Na tentativa de neutralizar os protestos, o governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, anunciou que serão aplicadas multas de até R$100 mil por hora para cada veículo que obstruir vias no estado. Além disso, os manifestantes serão fichados e, eventualmente, podem ser presos. O governador afirmou ainda que os policiais militares podem fazer o uso de força policial em caso de resistência. A polarização em que o Brasil tem vivido faz com que situações desse tipo aconteçam. O poder público, por sua vez, tem feito o necessário para que as vias sejam desbloqueadas, as manifestações terminem e o direito de ir e vir, defendido por Bolsonaro, seja retornado. E no início da noite de hoje, o presidente da República, Jair Bolsonaro, falou em suas redes sociais sobre as manifestações. Usando termos como democracia, pátria e família, Bolsonaro pediu para que os manifestantes parem de protestar nas rodovias ao redor do país. Ao realizar o apelo, o presidente Bolsonaro pediu que seus seguidores não pensem mal dele e afirmou que eles podem fazer outros tipos de manifestações.
De acordo com o presidente, o fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de ir e vir das pessoas. Eu quero fazer um apelo a você. Desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder nós aqui essa nossa legitimidade. Outras manifestações que estão fazendo pelo Brasil todo, em praças, faz parte, repito, do jogo democrático. Fiquem à vontade. E deixo claro, vocês estão se manifestando espontaneamente ao longo desse tempo todo, à frente da presidência. Colaborei para ressurgir o sentimento patriótico, o amor à pátria, as nossas cores verde e amarela, a defesa da família, a defesa da liberdade. Não vamos jogar isso fora. Vamos fazer o que tem que ser feito. Estou com vocês e tenho certeza que vocês estão comigo. O pedido é rodovias. Vamos desobstruí-la para o bem da nossa nação e para que nós possamos continuar lutando por democracia e por liberdade. O Ministério Público Federal enviou uma solicitação à Polícia Federal nesta quarta-feira para abertura de inquérito para investigar o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. O objetivo da investigação é apurar se Vasquez cometeu crime contra o Estado Democrático ou prevaricação. O inquérito deve apurar tanto a realização de operações nas estradas pela PRF no domingo de eleições, que resultou em atrasos para eleitores chegarem aos locais de votação, como se o órgão foi conivente com os bloqueios nas rodovias pelo país. E com as manifestações nas rodovias, as perdas nos comércios podem superar as que aconteceram nos protestos de 2018. Com os estoques menores e uma maior dependência de entregas, os impactos dos atrasos de mercadorias para o varejo podem piorar ainda mais por conta das mudanças nos modelos de negócios após a pandemia, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio. A Confederação lembra que nas paralisações de 2018, quando os caminhões de entrega não conseguiram chegar às cidades e houve o desabastecimento de diversos produtos, inclusive de combustíveis, o preço da gasolina subiu cerca de 3,35% e o óleo diesel subiu cerca de 6,16%. Em um exemplo de caos que as manifestações possam gerar para a população, o prefeito de Limeira, no interior paulista, Mário Botion, do PSD, decretou nesta semana situação de emergência pública na cidade. O decreto determina que os postos de combustível reservem ao menos 5% do que tem disponível para venda aos veículos da frota do município que realizam serviços essenciais. Todos os postos são obrigados a garantir a reserva para o município. Para evitar que situações como essas aconteçam em outras regiões, a diretoria da Agência Nacional do Petróleo aprovou medidas para garantir a continuidade do abastecimento, com o objetivo de facilitar o fluxo de produtos entre os locais de armazenamento e o consumidor final. Como forma de prevenção, a ANP determinou a suspensão das obrigações de manutenção de estoques semanais médios mínimos pelas distribuidoras. Além dos combustíveis, os supermercados já começaram a apresentar problemas com o abastecimento. A Associação Brasileira de Supermercados afirmou que 70% dos supermercados já registram dificuldades. Com os bloqueios, as regiões mais afetadas são Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, São Paulo e o Distrito Federal. Os principais produtos em falta são frutas, legumes, verduras, carnes, frios e laticínios. Outro ponto que tem preocupado é a saúde. Nesta quarta-feira, a Anvisa informou que está monitorando possíveis desabastecimentos de suprimentos. O diretor-presidente da Anvisa, o contra-almirante Antônio Barra Torres, enviou um ofício ao Ministério da Saúde pedindo uma especial atenção a fim de que se possa manter e garantir o livre acesso da população a insumos de saúde. Após o terceiro dia de bloqueios nas estradas em diversas rodoviárias pelo Brasil, viagens estaduais e interestaduais foram canceladas. No Aeroporto Internacional de Guarulhos, a situação foi a mesma. A venda de passagens nos terminais rodoviários em São Paulo foi parcialmente retomada.
No entanto, a demanda ainda é baixa e a movimentação de passageiros segue tranquila. O Procon prevê diversas obrigações para as empresas nesses casos, que são obrigadas a oferecer assistência material ao consumidor. Se há um atraso de 1 hora, as companhias precisam dar assistência de comunicação. De 2 horas, as companhias precisam oferecer alimentação. Em atrasos superiores a 4 horas ou quando o voo é cancelado, o consumidor tem direito a serviço de hospedagem e traslado. E ainda precisa ter opções de reacomodação de voo, execução do serviço por outra modalidade de transporte ou reembolso integral da passagem. Além desses direitos, é dever da companhia aérea prestar informações de maneira clara e precisa aos consumidores quanto à previsão de partida dos voos atrasados a cada 30 minutos. Caso o consumidor sinta que o dano do atraso ou cancelamento for grave, ele poderá receber alguma indenização além do reembolso. A companhia tem 30 dias para devolver o dinheiro, com o direito de reter 5% do preço que foi pago, como forma de cobrir os gastos operacionais resultantes do cancelamento da passagem. O Procon de São Paulo tem visto com preocupação as consequências dos protestos, especialmente em relação aos consumidores que estão sendo impactados no exercício de seus direitos. E veja a seguir, novo governo fala em reajuste do salário mínimo de até 1,4% acima da inflação. E aumenta a procura de vistos de pessoas que querem mudar do país depois do resultado das urnas. Uma empresa de assessoria imigratória informou que as consultas de brasileiros sobre vistos de imigração cresceram mais de 600% no segundo turno. De acordo com a companhia, a busca por informações sobre a mudança para outros países é inédita. Valéria tem um sonho que nasceu há 4 anos. Eu comecei a ter muita vontade de sair do Brasil, principalmente por conta de algumas viagens internacionais que eu tive a oportunidade de fazer e entender de que existem lugares lá fora, principalmente Portugal, onde você tem uma qualidade de vida, uma segurança muito melhor. A empresária então começou a estudar a possibilidade e antes de qualquer mudança, resolveu investir no país escolhido. Eu descobri que brasileiros, mesmo ainda sem a cidadania, brasileiros mesmo sem vistos, podem comprar imóveis em Portugal. Com a ajuda de um especialista no país europeu, Valéria entendeu que essa seria a melhor maneira de poupar antes de partir. Ao comprar um imóvel aqui no país, você automaticamente está protegendo as suas economias de toda a sua vida numa moeda forte e estável igual um euro. Até alguns dias atrás, a ideia da empresária era mudar-se para Portugal só no começo de 2024. Mas ela diz que foi estimulada a antecipar os planos por causa do resultado das eleições no Brasil. Eu vejo que o nosso país vai ter aí, os próximos anos, vai enfrentar alguns problemas econômicos, de segurança, e eu não estou com vontade de ficar aqui para assistir. Além da Valéria, são muitos os brasileiros que querem emigrar para Portugal, segundo a diretora de marketing da D4U, uma consultoria imigratória localizada nos Estados Unidos. E ela explica por quê. Portugal tem uma alta qualidade de vida, Portugal tem a facilidade para o brasileiro por conta da língua, e o visto imigratório, para ser aplicado em Portugal, ele é bem mais barato. Segundo a empresa de assessoria para imigrantes, o final de semana do segundo turno foi de muita procura por informações sobre imigração, alta de 664% na comparação com um final de semana comum. No primeiro turno também teve aumento, mas não tanto quanto no segundo. Ainda assim, bastante expressivo. Assim que aconteceu o primeiro turno, a gente já tomou um susto aqui na D4U. O que aconteceu? Nosso e-mail, que normalmente tinha ali um limite de recebimentos ao longo do fim de semana, ele já tinha aumentado no primeiro turno 200%. E aí já sinalizou que a coisa poderia ser pior, né, com o resultado das eleições. E foi mesmo, né? Pior no sentido, a gente se assustar com esse volume de pessoas querendo sair do país, né, por conta do resultado.
De acordo com Paula Casparian, mais de 11 mil pessoas buscaram por informações sobre imigração entre os dias 29 e 30 de outubro. Além de Portugal, os Estados Unidos também estão entre os países mais procurados por brasileiros. Eu acho que Portugal é um país que deixa o brasileiro mais confortável, mas se for falar profissionalmente, os Estados Unidos, ele te dá uma projeção de vida melhor, né? E se a pessoa estava esperando, né, e querendo sair do Brasil, a gente tem ali essas duas opções, né? Onde ela se enquadra. A gente estuda, né, a pessoa, o histórico da pessoa, não só pessoal, mas principalmente profissional, e a gente tem como oferecer essas duas alternativas. O salário mínimo deverá ter um aumento real entre 1,3% e 1,4% acima da inflação. A informação foi dada pelo senador e ex-governador do Piauí, Wellington Dias, que foi escalado pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para negociar a votação da lei orçamentária para o ano que vem. Significa que, além da inflação deste ano, o piso será corrigido pela variação do PIB de 5 anos atrás. O aumento do salário mínimo deverá custar 6 bilhões e 200 milhões de reais aos cofres públicos. Mais uma conta para acertar em um ano cheio de pendências. Um estudo da Câmara dos Deputados apontou que a miséria e a desigualdade deverão ser os principais desafios do novo governo. 33 milhões de brasileiros não sabem se vão conseguir comer todas as refeições do dia. O número de pessoas em situação de insegurança alimentar aumentou em mais de 70% entre 2020 e 2022. Os dados são de um estudo da Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados e revelam um cenário de miséria e desigualdade social. O estudo aponta que o combate à fome e à desigualdade social deve ser o principal desafio para o próximo governo. Isso porque aumentou o número de pessoas em situação de vulnerabilidade nos últimos anos. É necessário consolidar políticas públicas e fazer que elas cheguem de fato a quem precisa. Além disso, o estudo revela que é necessário zerar a fila de benefícios e aumentar os auxílios junto com a inflação. A situação brasileira, desde 2015 e 2016, houve uma grande recessão. Seguida de um crescimento muito tímido, e em 2020 tivemos a pandemia, uma forte queda, seguida de uma compensação no ano seguinte. Mas nesse período de 2017 até 2021, nós temos um aumento da desigualdade e um aumento da pobreza extrema, da pobreza em geral na economia brasileira. Apesar de ter havido uma certa diminuição das taxas de desemprego, a recuperação acontecida em 2021 e 2022, ela tem sido com menor rendimento médio e maior informalidade. O estudo dos consultores legislativos da Câmara é atualizado periodicamente a cada 4 anos. O objetivo é acompanhar o cumprimento de metas estabelecidas junto aos países membros das Organizações das Nações Unidas. Das 13 metas, 10 não foram cumpridas. Entre elas, adotar leis que protejam as mulheres em situação de vulnerabilidade, viabilizar políticas de fortalecimento do direito das crianças e combater a pobreza e a desigualdade social. Hoje em dia, na hora de escolher um smartphone, o consumidor não pensa apenas na marca, valor e estética, mas nos acessórios que acompanham o aparelho, ou que deveriam. As duas principais marcas em atuação no mercado brasileiro estão vendendo seus modelos sem seus carregadores, sem contar os fones de ouvido, o que tem causado muita polêmica. Em outubro de 2020, a Apple deixou de incluir o carregador nas vendas de todos os seus celulares com a justificativa de que a decisão faz parte de seus objetivos ambientais, destacando que, assim, reduz o uso de zinco e plástico, além de ajudar a empresa a diminuir a emissão de mais de 2 milhões de toneladas métricas de carbono. Em janeiro de 2021, foi a vez da Samsung, que não só passou a não incluir o carregador, como também os fones de ouvido, somente o cabo USB, usando o mesmo motivo de sua concorrente. Sem contar que, com as mudanças na estética dos aparelhos, as entradas para conectar o carregador também mudam, causando mais um problema devido à incompatibilidade com os cabos antigos.
De lá para cá, o Ministério da Justiça e Segurança Pública afirmou que notificou tanto a Apple quanto a Samsung por não seguirem orientações para justificar a falta de carregadores em seus celulares. Isso foi em outubro de 2021. Já em maio deste ano, a Secretaria Nacional do Consumidor orientou as mais de 900 unidades do Procon no Brasil a iniciarem processos administrativos contra a Apple e a Samsung pela venda de celulares sem carregadores. Em agosto, a Samsung incluiu o acessório em 2 aparelhos. Já a Apple continua a venda sem ele, apesar da decisão judicial, no dia 6 de setembro, que determinou ainda que reembolse ou entregue o carregador a quem comprou o aparelho de outubro de 2020 até hoje, sob pena de R$100 milhões a ser depositada em um fundo de direitos difusos. Revendedores da marca foram notificados sobre a possibilidade de multa também. A Apple já recorreu da decisão, obtida pela ação civil pública impetrada pela Associação Brasileira dos Mutuários, Consumidores e Contribuintes, afirmando em nota que os modelos de iPhone vendidos no Brasil estão em conformidade com os regulamentos locais e que está trabalhando com a Senacom em uma solução, mas que já ganhou várias decisões judiciais no Brasil sobre esse assunto. Se ao fim do processo for confirmada a sentença, todos os consumidores brasileiros poderão se beneficiar da decisão. A palavra final, ao que tudo indica, caberá à Agência Nacional de Telecomunicações, que, enquanto analisa o caso, afirma que a venda sem carregador é permitida. Hoje, os principais padrões para recarregar os aparelhos são o tradicional USB, USB micro, USB-A, USB-C e o chamado Lightning. Como forma de ajudar a reduzir o volume de lixo eletrônico, principal argumento dos fabricantes para não incluir o carregador, a União Europeia determinou a padronização da entrada USB-C para todos os aparelhos a partir de 2024. No Brasil, essa padronização está sendo estudada pela Anatel, que realizou uma consulta pública sobre o tema e agora analisa as contribuições, mas sem data para conclusão. Mais de 109 mil trabalhadores temporários devem ser contratados até o final do ano, segundo as projeções da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Mas antes do Natal e o Ano Novo, datas que movimentam bastante o comércio brasileiro, o que impulsiona o número de contratações é a Black Friday, já que grandes empresas buscam ampliar o quadro de funcionários para garantir vendas concluídas com sucesso. Gigantes do varejo online reforçam as contratações temporárias para dar conta das previsões de crescimento de vendas na edição deste ano. Serão cerca de 109.400 vagas para cargos como estoquista, operador logístico, embalador, armazenista, almoxarife e motociclistas entregadores. Para a Confederação, o movimento com foco na Black Friday faz parte da consolidação da data de compras no varejo no país, que tem como objetivo ampliar as vendas e superar o resultado do ano passado. Aliás, foi durante a pandemia que o Brasil teve um grande crescimento no comércio virtual, em conjunto ao número de oportunidades de trabalho acima da média. Das 12 carreiras com maior crescimento no número de postos de trabalho, 7 fazem parte da estrutura de atuação do e-commerce. De acordo com os dados compilados pela CNC sobre a variação líquida de emprego formal no varejo, que considera as admissões menos os desligamentos de março de 2020 a setembro de 2022, as vagas ligadas ao e-commerce apresentaram crescimento superior à média geral, que ficou em 9,1%, sendo em que, em alguns casos, o resultado chega a ser até 3 vezes superior à média. A função com mais contratação foi a de estoquista, com aumento de 54% no período analisado, totalizando 22.537 novos contratados. Em seguida, aparece a função de embalador, com um crescimento de 41% no período, alcançando a marca de 29.321 novas vagas. E como sempre acontece com o que é temporário, os profissionais poderão ser efetivados dependendo do desempenho e oportunidades que surgirem ao final deste período. O Banco Central dos Estados Unidos elevou a taxa de juros em 0,75 ponto percentual nesta quarta-feira. O país enfrenta a maior inflação em 4 décadas.
Agora, a taxa está no intervalo de 3,75% a 4% ao ano. É o mais alto desde janeiro de 2008. O comitê que decide sobre os juros sinalizou para um ritmo mais lento de movimentos futuros. Em um comunicado, afirmou que está preparado para ajustar a orientação de sua política monetária conforme apropriado, caso surjam riscos que possam impedir a realização de suas metas. Já o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse que levará tempo para que os aumentos das taxas reduzam a inflação e isso necessariamente conduzirá a um crescimento mais lento dos Estados Unidos. O país enfrenta a inflação mais alta em 4 décadas. E veja a seguir, cientistas desenvolvem novo mecanismo capaz de detectar com rapidez o vírus da Covid. E ainda, pela primeira vez desde que foram separadas, Coreias do Sul e do Norte trocam lançamento de mísseis. O Ministério da Saúde lançou nesta semana um novo plano com o objetivo de organizar o trabalho da União, dos estados e dos municípios no combate à poliomielite, como o fortalecimento da vigilância epidemiológica e da vacinação. O Brasil está livre da poliomielite há 32 anos, mas a forte queda da cobertura vacinal desde 2015 preocupa as autoridades de saúde. Em 2021, o índice ficou abaixo de 70%, quando a recomendação é de 95%. Para que você tenha uma ideia do que acontece com quem teve poliomielite, conheça a história do Paulo. Ainda muito novo, o diagnóstico de poliomielite. 1 ano e 7 meses. Bem criancinha mesmo. Na época, né, quando morávamos em fazendas, né, era tudo muito difícil mesmo. Então, deu uma dose e faltou complementar. Entendeu? A falta de informação era muito grande. E não é o caso de hoje, né, que informação nós temos 24 horas. A doença paralisou os membros inferiores. Desde então, Paulo cresceu adaptado a essa realidade. Hoje, aos 52 anos, é casado e pai de gêmeas. O bancário fez questão de manter a carteira de vacinação das filhas em dia. Carteirinha delas completas, toda a vacinação. Hoje estão com 13 anos, bem cuidada, graças a Deus. A poliomielite é uma doença grave que pode matar e, apesar de erradicada no Brasil há quase 40 anos, existe uma grande preocupação de reintrodução do vírus no país, de acordo com o Ministério da Saúde, a exemplo do que aconteceu em outros lugares do mundo. A campanha para a aplicação do reforço da vacina contra a pólio aqui em Campo Grande esperava atingir 57.400 crianças de 1 a 4 anos, mas nem 30% delas foram vacinadas. Mesmo com a prorrogação da campanha na capital, a cobertura vacinal está longe da ideal, que é de 95% das crianças vacinadas. A última campanha, em 2020, também não alcançou esse índice esperado. Ficou em 60%. As baixas coberturas vacinais elas vão ser responsáveis pelo retorno de várias doenças. Então, a gente tem várias vacinas, né, que previnem vários tipos de doença e que estão, ao longo dos anos, tendo uma baixa cobertura vacinal, baixa adesão da população, seja por notícias falsas que são veiculadas, movimentos anti-vacinas. Quem sabe bem as sequelas da doença, dá o recado. Papais e mamães, consciência. Seus filhos não precisam passar por isso ou coisa pior. Os testes rápidos, baratos e precisos continuam sendo essenciais para que os serviços de vigilância em saúde monitorem e contenham a disseminação do vírus SARS-CoV-2 e pesquisadores desenvolvam um sensor capaz de ajudar nesse objetivo. Para desenvolver esse novo método de diagnóstico, o grupo utilizou um material usualmente conhecido na área de metalurgia, o óxido de zinco, combinado de forma inédita com o FTO, um vidro condutor de elétrons. Por meio dessa combinação inusitada e acrescentando uma biomolécula, a proteína viral spike, foi possível desenvolver uma superfície com capacidade de detecção de anticorpos contra o vírus que causa a Covid-19. A leitura do resultado, segundo a pesquisa, se dá pela capacitação de sinal eletroquímico na superfície desenvolvida. O trabalho contou com o apoio da FAPESP, por meio do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Bioanalítica,
e de um projeto temático. O conhecimento de propriedades químicas, como o ponto de isoelétrico da proteína spike do SARS-CoV-2, permitiu desenvolver uma plataforma em que ela ficasse retida por meio da ligação eletrostática com os nanosbastões de óxido de zinco. Esse composto, aliás, tem sido cada vez mais utilizado na produção de biosensores por causa da sua versatilidade e propriedades químicas, ópticas e elétricas diferenciadas. De fácil produção e utilização, o imunossensor tem também custo de fabricação relativamente baixo. O trabalho foi considerado relevante na área e teve destaque ao estampar a capa da revista ACS Ciência e Engenharia de Biomateriais. Pela primeira vez na história, as Coreias do Norte e do Sul fizeram disparos de mísseis entre si nesta quarta-feira. Pelo menos 23 mísseis foram disparados pela Coreia do Norte após publicação de um comunicado ameaçando tomar medidas severas se os Estados Unidos não interrompessem os atuais exercícios militares com os sul-coreanos no Mar Amarelo. Em resposta, os sul-coreanos dispararam 3 mísseis em águas internacionais do lado norte-coreano. Foi o maior número de mísseis disparados pelo país de Kim Jong-un desde que assumiu o poder em 2011. Logo pela manhã, um desses projéteis atingiu o sul da linha do limite norte, que é a demarcação marítima entre as Coreias e uma área de tensão entre os países. Líderes sul-coreanos denunciaram a ação como uma violação territorial e, algumas horas depois, responderam aos ataques disparando 3 mísseis em águas internacionais do lado norte-coreano da fronteira marítima. O país também fechou algumas rotas aéreas a leste da Península Coreana por razões de segurança. O episódio de hoje marca um aumento nas tensões dos últimos meses e desencadeou o primeiro alerta de ataque aéreo em uma populosa ilha no sul da Coreia do Sul. O exército de Kim Jong-un vem intensificando os exercícios militares em resposta às manobras conjuntas entre Seul e os Estados Unidos desde o mês passado. Os exercícios entre os sul-coreanos e os norte-americanos tinham sido interrompidos há 5 anos, quando o governo sul-coreano anterior retomou negociações com o norte. Na ocasião, ambas as partes elaboraram a assinatura de um acordo de paz definitivo. Apesar da tentativa, as conversas não foram para frente. Meses depois, Kim Jong-un, por sua vez, aprovou uma nova doutrina na qual consagra o país como uma potência atômica. Os ataques foram considerados um ato altamente incomum e intolerável pelos chefes das Forças Armadas da Coreia do Sul. Os bombardeios aos territórios sul-coreanos ocorreram no momento em que o país está de luto pela morte de mais de 150 pessoas durante uma festa em Seul no último fim de semana. A coalizão liderada pelo Partido Conservador Likud, do ex-primeiro-ministro israelense e líder da oposição Benjamin Netanyahu, obteve a maioria dos assentos no Parlamento de Israel nas eleições realizadas na última segunda-feira. Com esse resultado, o ex-chefe do executivo poderá liderar um novo governo. Com 97% dos votos apurados, o bloco da direita conquistou 65 deputados dos 120 assentos do Legislativo israelense. De acordo com os últimos resultados, o Likud ganhou 31 assentos, além dos 14 do partido de extrema-direita Sionismo Religioso e dos 2 partidos ultra-ortodoxos Shas, 12, e Torá Unida no Judaísmo, 8. No campo oposto, o partido centrista laico do primeiro-ministro interino Yair Lapid se tornou a segunda força no parlamento, com 24 deputados, seguido pela Unidade Nacional de Benny Gantz, com 12, pelo Partido Nacionalista Laico Israel Beitenu, com 5, pelo Partido Árabe RAM, também 5, e pelo Partido Trabalhista 4. O Partido Árabe Hadash-Tal, fora das 2 coalizões, recebe 5 deputados. Por enquanto, o histórico partido de esquerda Meretz e o Partido Árabe Balad permanecem abaixo da cláusula de barreira de 3,25% e, portanto, estão fora do parlamento.
seus votos aumentarão a vantagem da coalizão liderada por Netanyahu. Entre as preferências eleitorais, que ainda devem ser apuradas, estão os 500 mil votos por correspondência de soldados, diplomatas e presos. O resultado final será divulgado só na próxima sexta-feira. As exportações de grãos ucranianos foram retomadas nesta quarta-feira, depois que a Rússia voltou ao acordo mediado pela ONU e pela Turquia para estabelecer um corredor marítimo seguro no Mar Negro. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse ao parlamento que as exportações de grãos seriam retomadas hoje, até o meio-dia, através do corredor, depois de um telefonema entre os ministros da Defesa turco e russo. O Ministério da Defesa da Rússia confirmou seu retorno ao acordo após receber garantias por escrito da Ucrânia sobre a desmilitarização do corredor usado para o transporte de grãos. A Rússia considera que as garantias que recebeu até agora parecem suficientes e retoma a aplicação do acordo, declarou o Ministério em comunicado. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, outro garantidor do acordo, celebrou a decisão da Rússia, assim como o governo americano. Desde que o pacto foi estabelecido, cerca de 10 milhões de toneladas de grãos ucranianos foram exportados pelo Mar Negro. O acordo permitiu aliviar a crise alimentar global desencadeada após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro deste ano. Sob os termos do acordo, os navios que entram e saem da Ucrânia são inspecionados por uma equipe conjunta de funcionários turcos, da ONU, ucranianos e russos. Moscou anunciou no último sábado a suspensão de sua participação por tempo indefinido depois de acusar a Ucrânia de um ataque maciço à sua frota do Mar Negro, ancorada na Crimeia. Uma série de telefonemas nos últimos dias entre autoridades russas e turcas, incluindo um na terça-feira entre Erdogan e o presidente russo Vladimir Putin, e a mediação da ONU, conseguiram convencer Moscou a reconsiderar sua posição. E a seguir, estudo revela que existe um horário ideal para fazer exercícios com o objetivo de emagrecer. E veja também, todo dia baleias azuis engolem 10 milhões de microplásticos atirados nos mares. A juíza do 2º Tribunal do Júri decidiu que Monique Medeiros, mãe do menino Henri Borel, e o vereador cassado Jairo Souza Santos Júnior, o doutor Jairinho, vão ser julgados pelo assassinato do garoto por um júri popular, que será formado por 7 pessoas do povo. Henri Borel foi morto no apartamento onde morava com a mãe e o então padrasto em Jacarepaguá, no dia 8 de março de 2021, em decorrência de uma hemorragia interna por laceração hepática por ação contundente, segundo o laudo da necropsia do Instituto Médico Legal. Exames apontaram ainda 23 lesões no corpo do menino. Na decisão, a juíza também manteve a prisão preventiva de Jairinho e o direito de Monique a aguardar o julgamento em liberdade. Ela terá que entregar o passaporte à justiça. A professora também chegou a ser presa, mas está solta desde agosto. A decisão também absolve o casal da acusação de fraude processual e a Monique de acusação de tortura. Durante o curso do processo, Jairinho foi absolvido de uma acusação de coação. Henri chegou morto a um hospital na zona oeste do Rio de Janeiro na madrugada no dia 8 de março de 2021, com hemorragia e edemas pelo corpo. As investigações concluíram que Dr. Jairinho agredia o menino com chutes e golpes na cabeça e chegaram a falar em tortura. Segundo a polícia, a mãe do garoto sabia das agressões pelo menos desde fevereiro de 2021. A Polícia Civil e o Ministério Público concluíram que os dois foram responsáveis por homicídio duplamente qualificado, com emprego de tortura e impossibilidade de defesa da vítima. Monique alega que estava dormindo quando Henri sofreu as agressões. A defesa de Jairinho questiona a perícia e também afirma que ele não agrediu a criança. O príncipe Harry, quinto na linha de sucessão ao trono britânico, publicará suas memórias com o título Spare. Segundo a imprensa britânica, o rei Charles III se prepara para mudar a legislação sobre quem pode atuar em seu nome em caso de doença ou viagem.
O príncipe Harry vai revelar em breve um pouco dos seus 37 anos de vida. A editora Penguin Random House anunciou que o quinto na linha de sucessão ao trono britânico vai publicar suas memórias em 10 de janeiro sob o título Inspire. A obra foi descrita no site da editora como uma janela de como o príncipe reagiu à morte de sua mãe Diana há 25 anos e como sua vida foi afetada desde então. A mídia britânica informou que o rei Charles III se prepara para mudar a legislação do Reino Unido para impedir que os príncipes Harry e Andrew, que estão à margem da família real, atuem em seu nome enquanto estiver doente ou no exterior. De acordo com uma lei de 1937, o monarca pode ser substituído em determinadas tarefas, por exemplo, a assinatura de documentos oficiais por sua esposa ou pelos 4 primeiros adultos na ordem de sucessão ao trono. No caso de Charles III, trata-se da rainha consorte Camila, seus filhos William e Harry, seu irmão Andrew e sua sobrinha Beatriz. No entanto, Harry abandonou a família real e foi viver nos Estados Unidos com a esposa, a ex-atriz americana Meghan Markle. Já Andrew foi destituído dos seus deveres reais por conta das acusações de agressão sexual a uma menor anos atrás, nos Estados Unidos. Uma cápsula do tempo foi aberta após 100 anos em uma escola na cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo. O acervo encontrado dentro dela será exposto no Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes. Chumbada no saguão da Escola Estadual Sul de Menuti, a caixa de cobre foi aberta no dia 7 de setembro e revelou um acervo de mais de 600 itens. Entre as antiguidades estão fotografias, documentos, boletins escolares, jornais, selos, dinheiro em cédulas, moedas da época, livros, cadernos de música e até mesmo uma caixa de sabonete. As fotografias estão passando por um processo de restauro, pois sofreram com a ação do tempo. Já as moedas estão sendo polidas, assim como a caixa de cobre, que também ficará exposta. A expectativa da administração do museu é de que um grande número de visitantes compareça para ver de perto um material que revela costumes e histórias de Piracicaba do ano de 1922. O museu escolhido para receber as raridades foi o Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes. Ele foi criado em 1956, na casa em que residiu Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil do Brasil. Para os envolvidos no projeto, a caixa é uma espécie de janela para o passado, em que não se falava do celular, nem de internet, nem de rede social. A ideia dessa viagem para o futuro foi do diretor da escola da época, Honorato Faustino. O educador deixou indicações precisas sobre o local onde a cápsula foi escondida e a sua data de abertura. Ela estava enterrada em uma câmara cimentada na parede que separa o anfiteatro da escola do vestíbulo, em frente à porta principal da entrada do edifício. A exposição terá início no dia 15 de novembro. A data foi escolhida pois marca o centenário do fechamento da cápsula. Os objetos foram reunidos no período de celebração do centenário da independência, em 1922. Mas a caixa só foi inserida na parede do saguão no dia 15 de novembro de 1922, nos 33 anos da proclamação da República. A Organização Meteorológica Mundial e o Serviço Europeu sobre Mudança Climática Copérnicos publicaram um relatório nesta quarta-feira sobre o clima no continente europeu. De acordo com o documento, a Europa registrou o aquecimento mais rápido entre as 6 regiões definidas. O documento aponta que este é o aquecimento mais rápido entre as 6 regiões definidas pela Agência Especializada das Nações Unidas. O Ártico, que em seu conjunto está esquentando mais rápido do que a Europa, não é considerado como uma região pela organização. Como consequência do acelerado aquecimento da Europa, as geleiras dos Alpes perderam 30 metros de espessura entre 1997 e 2021.
Além disso, a camada de gelo da Groenlândia está derretendo, o que contribui para acelerar o aumento do nível do mar. A Organização Meteorológica Mundial destacou uma série de fenômenos meteorológicos e climáticos extremos em várias partes da Europa no último ano, como inundações excepcionalmente graves e incêndios destrutivos que devastaram o sudeste do continente. Mas o relatório divulgado há menos de uma semana do início da COP27, a Conferência Climática da ONU, também traz boas notícias. Vários países europeus estão bem encaminhados para uma redução de suas emissões de gases de efeito estufa, que já caíram 31% entre 1990 e 2020 na União Europeia. Até 2030, a ambição é atingir uma redução líquida de 55%. Um estudo norte-americano mostrou que as baleias azuis engolem diariamente 10 milhões de pedaços de microplásticos devido à poluição presente no oceano. Consideradas os maiores animais da Terra, as baleias azuis precisam de diversas toneladas de alimento todos os dias. Por não ser uma grande predadora, ela come pequenos animais, como pequenos crustáceos, zooplâncton e pequenos peixes e moluscos, encontrados tanto em áreas de superfície como em grandes profundidades. O problema detectado por pesquisadores norte-americanos foi a ingestão diária de grandes quantidades de plástico, deixando em evidência que a prática pode causar diversos problemas de saúde para a espécie. A grande maioria das baleias são filtradoras. Elas coam os alimentos, como crustáceos e outras pequenas presas da água do mar antes de comer, usando placas na boca feitas de queratina, a mesma substância encontrada nas unhas e cabelos das pessoas. Tendo essa estimativa, as baleias podem engolir cerca de 10 milhões de peças de microplásticos diariamente, o que dá pouco mais de 43 quilos. Segundo os especialistas, além dos microplásticos, as baleias ainda podem estar ingerindo milhões de microfibras, presentes nas águas moderadamente poluídas da costa oeste dos Estados Unidos. Fazer atividade física para manter a saúde física e mental é o que todos deveriam fazer, mas não é bem assim que acontece. Já para quem é adepto a fazer exercícios para emagrecer, um novo estudo revelou que há um período específico para ir à academia e alcançar esse objetivo. Quem quer eliminar aqueles quilinhos a mais deve dar preferência entre o meio-dia e a meia-noite, mais especificamente no fim da tarde. Nesse período, há uma redução à resistência à insulina, um fator que contribui para o ganho de peso em até 25%. Mas antes de mais nada, a insulina é um hormônio anabólico que atua no controle do nível de glicose no sangue e ainda reduz a produção de glicose pelo fígado e aumenta a captação desse hormônio nos tecidos adiposo e muscular. Já a resistência à insulina acontece quando as células dos músculos, gordura e fígado lutam para responder à insulina e não conseguem absorver facilmente a glicose no sangue, levando mais açúcar na corrente sanguínea. Ou seja, de acordo com um estudo feito na Holanda, o período da manhã é pior para quem quer emagrecer, pois o organismo trabalha diferente do que no final do dia. Para chegar a esta conclusão, foram analisadas quase 7 mil pessoas com idades entre 45 e 65 anos, sendo a maioria com excesso de peso ou obesidade e as demais com peso saudável. Todas tiveram suas amostras de sangue coletadas para medir os níveis de glicose e insulina no sangue em jejum e depois de comer, além de também responderem questões sobre estilos de vida e algumas fizeram avaliação do acúmulo de gordura no fígado. Por 4 dias e noites consecutivos, um grupo recebeu um acelerômetro e um monitor de frequência cardíaca combinados para monitorar os níveis de movimento e atividade. Os resultados mostraram que aqueles que fizeram atividade física de intensidade moderada a vigorosa apresentaram redução do teor de gordura no fígado e de resistência à insulina, sendo que à tarde a redução foi de 18% e à noite de 25%, em comparação a uma distribuição uniforme da atividade ao longo do dia. Por falar em exercícios, faltam 18 dias para a Copa do Mundo. Nesta edição do Boletim Esquenta Catar, Leonardo Félix fala de uma das mais antigas tradições dos mundiais, os simpáticos mascotes. Olá, pessoal! Este é o Esquenta Catar 2022, que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Você conhece o mascote do próximo Mundial? Ele se chama Laib, que em tradução livre significa jogador super habilidoso.
com um lenço na cabeça característico da cultura árabe, Laíbe é cheio de energia e traz a alegria do futebol para todos. A tradição dos mascotes da Copa começou em 1966, na Inglaterra. Willy vestia um uniforme com a bandeira britânica. O leão, símbolo típico do Reino Unido, foi criado para representar as características do país e incentivar a seleção inglesa. Parece que a iniciativa deu certo, porque justamente em 66, o English Team conquistou sua única Copa do Mundo na história. É isso aí, pessoal, tá chegando a hora, faltam 18 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. E hoje nós terminamos essa edição parabenizando a Sociedade Esportiva Palmeiras pela conquista do seu 11º título do Campeonato Brasileiro, consolidado antes mesmo do time entrar em campo para enfrentar o Fortaleza, agora à noite, graças ao tropeço do Internacional. O time gaúcho perdeu contra o América Mineiro hoje à tarde por 1-0 e com isso não tem mais chances matemáticas de alcançar o Palmeiras. Bom lembrar também que esse é o 7º título do técnico português Abel Ferreira no comando do clube. Parabéns a todos os palmeirenses pela conquista, que já está ganhando por 3-0 sobre o Fortaleza. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz.